Fala moçada, beleza? Preparados aí para encarar a nossa última semana de aula? Mas última é a sensação que nós temos é que no dia 20, onde o Consup vai reunir para decidir se paralisa ou não as aulas, o calendário acadêmico, nós estamos acreditando que paralisará. Ou seja, no dia 20 será reunido, né, o Consup, o Conselho Superior, né, do IFTM, e eles decidirão que vão paralisar no dia 22, sexta-feira, onde as atividades poderão ir até no domingo dessa sexta-feira, que é no dia 24. Então eu meio que já me preparei para essa possibilidade real de parar as aulas. Então por isso que eu não dei andamento no conteúdo, porque nós tínhamos que distribuir esses pontos da avaliação trimestral e não somente também porque iria paralisar, mas seria bom a gente já paralisar umas férias para vocês, né? Porque nós, professores, provavelmente continuaremos trabalhando com outras coisas, com reuniões e capacitação e tudo mais, mas enfim, vocês estariam dando uma pausa, como se fossem umas férias para vocês, e seria muito bom uma etapa estar concluída. Lembrando que no calendário antigo, o calendário acadêmico, estava previsto o fim do primeiro trimestre também lá para o dia 20 de 21 de maio. Então a gente fecha esse conteúdo com uma avaliação trimestral desse assunto que nós já vimos trabalhando. Então pode cair questão lá do início, introdução ao estudo da matéria, sobre hidrocarbonetos, sobre álcool, enol e fenol. Tá? Então, ou seja, nós vamos fazer mais questões e agora elas vão valer 11 pontos nessa avaliação. Serão 11 questões, cada um valendo um ponto. Tá? Então é a nossa última semana. E aí, provavelmente, né, isso vai se confirmar dia 21, se vai ser ou não vai ser, mas nós acreditamos que irá paralisar. Enfim, eu quero agradecer o empenho da maioria de vocês. Eu sei que não foi fácil, mas eu sei que vocês estão dispostos a aprender. Esse sentimento de querer vencer, de não ficar para trás, de lutar, eu vi e senti que vocês estão imbuídos desse sentimento, desse espírito. Parabéns para todos vocês que se engajaram e que fizeram as atividades, enfim, estudaram. Eu sei que não foi da melhor forma possível, não foi a melhor forma, né? Foi a melhor possível, poderia ser melhor, poderia, mas acredito que daqui para frente, se tiver que retomar, se nós paralisarmos e tiver que retomar mais à frente, né? Se essa pandemia ainda prevalecer aqui dentro, permanecer aqui no país, talvez nós retornemos ainda à distância. Eu não sei como vai ser o futuro, mas acredito que a gente pode voltar ainda melhor, tá? Então, vamos lá, só para a gente esclarecer a questão dos pontos do primeiro trimestre. Eu distribuí 9 pontos, e esses 9 pontos foi de conceito em atividade. Professor, mais 9 pontos em conceito? Sim, porque na verdade eu misturei os pontos de conceito com os pontos de trabalho. E eu fiz uma coisa só, eu achei isso muito bacana e já tem um tempo que eu tenho feito isso e eu tenho gostado. Então é um ponto que você consegue ele entregando as atividades, fazendo, tendo compromisso de fazer. Então ela é bem objetiva, eu não vou dar nota baseado, fulano de tal participa ou mais ou participa menos. Isso é difícil mensurar no dia a dia da aula. Agora com a entrega da atividade fica fácil. Então por ser um conceito, eu não analiso se está certo ou se está errado. Apenas o compromisso de ter entregado. Obviamente, quando a pessoa falta às aulas ou deixa de entregar de alguma forma, né, na época que é presencial, faltando, ela não tem essa pontuação. Agora, eu distribuí 10 pontos, né, na avaliação multidisciplinar. Esses pontos disciplinar, esses pontos já estão lançados, tá? O Evandro nos enviou a planilha com as pontuações. Na verdade, os coordenadores de curso enviaram a pontuação de vocês e eu já lancei. Então, todos já estão tendo acesso à pontuação dentro do virtual. E agora, falta para nós 11 pontos. Esses 11 pontos é da avaliação trimestral, tá? Assim como rege o figurino do ROD, onde ela exige que 21 pontos dos 30, né? 70% sejam pontos recuperáveis, tá? E eu optei por esses pontos recuperáveis, na verdade esse é o padrão, né? Ser dado em prova. É mais fácil para a gente ter que fazer uma recuperação do que um trabalho, onde quem ficou de recuperação do trabalho tem que
recuperar através de um segundo trabalho. E trabalho dá trabalho. Tá? Embora prova dê trabalho, mas não dá mais do que um próprio trabalho, até porque o nome dele é trabalho. Mas enfim, essa é a distribuição dos pontos, tá? 9 pontos, mais 10, mais 11. E aí aqui a gente tem os 30 pontos distribuídos. Bom, essa semana vocês farão a avaliação trimestral com esses 11 pontos, fechando então o trimestre. Tá? E o que você tem que atentar para essa semana? Eu coloquei vídeo aula de resolução da atividade preparatória para avaliação multidisciplinar. Então resolva as 4 questões que vocês fizeram no formulário na semana retrasada. Então eu vou mostrar como chega até as respostas em 4 questões da atividade preparatória para a multi. Depois eu resolvi as questões da multidisciplinar que aconteceu de forma errada na primeira semana e, portanto, essas questões foram descartadas da avaliação multidisciplinar, mas eu usei elas para poder gravar a correção como uma forma de prepará-los melhor. E também vai ter uma videoaula da correção da avaliação multidisciplinar que aconteceu na segunda semana, que são as 4 questões de químicas corretas que foram utilizadas para gerar a nota de vocês. Então eu vou corrigir 4 questões da atividade preparatória da multi, 4 questões da multidisciplinar que foi aplicada na primeira semana, que não era, e mais 4 questões da avaliação multidisciplinar que foi aplicada corretamente na segunda semana. Então sim, eu fiz 8 questões da multidisciplinar, as 4 primeiras eu joguei fora, não foi avaliado, e só as 4 últimas, tá? Tranquilo? Então eu vou gravar a videoaula, em sequência assistam a correção de 12 exercícios de vestibulares para que você se prepare ainda melhor para uma prova de 11 pontos. Tranquilo? Ah, e antes que eu me esqueça, vai haver também uma atividade para vocês fazerem na forma de formulário. São 6 questões e ela também servirá para prepará-los melhor para a avaliação trimestral. E nessas questões, que não vai valer ponto nenhum, somente presença, ela será usada para mensurar 2 presenças, tá? Avaliação, os 11 pontos e mais outras 2 presenças. Essa atividade preparatória, ela quando você seleciona a alternativa e envia, você tem a opção de ver se acertou e verificar a resolução, tá? Então ela serve para, de fato, ajudar nessa preparação. Então vocês vão ter resolução em videoaula de 12 questões, mais essa atividade para fazer, onde vocês vão lá preencher e-mail, nome e marcar a turma, e vão ter 6 questões para vocês testarem antes de iniciar a trimestral. E lá vocês vão saber se errou, se acertou na hora, depois de enviar. Assim que você enviar, você tem esse resultado e você pode ver se a resolução. Mesmo se tiver acertado, você tem a opção de ver a resolução. Você errou, você acertou, vai estar lá, clicar resolução, aparece um PDFzinho com a resolução daquela questão, tá? Isso para ajudar vocês nessa avaliação trimestral. Tranquilo? Eu desejo sucesso para vocês, eu deixo um grande abraço e saibam que nós, professores, ficamos muito felizes pela resposta que vocês deram nesse momento difícil, onde nós nos propomos a aprender e vocês deram essa resposta boa. Tá? Um grande abraço para vocês, sucesso, tchau, tchau, fique com Deus.